construção da Escola Municipal Professor Domingos Angerame, em Ribeirão, completa 3 anos. A promessa do município era concluir a obra no primeiro semestre. Isso não vai acontecer porque continua tudo parado. A nova sede da Escola Municipal Professor Domingos Angerame fica no Jardim Pedra Branca, em Ribeirão. A construção começou em maio de 2020, faz 3 anos do início até agora. A prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que realizava a obra porque teria descumprido o acordo. Está tudo parado, faltando menos de 3% para terminar. Era para ter entregue em setembro do ano passado, foi o que falaram, aí depois disseram que eles iam começar agora no começo do ano aqui, e aí quando foi no começo do ano, falaram que estava tudo parado de novo, assim, sem previsão. As crianças que deveriam estudar aqui vão para outro bairro da cidade, nos Campos Elíseos, numa escola provisória. Vão sozinhas, de ônibus, saem na hora do almoço, voltam só à noite. Viajam cerca de 40 minutos para ir e 40 para voltar. Para os pais, uma grande preocupação. Com muito acidente que está acontecendo, né, vai, assim, a gente não consegue levar, né, porque é distante, a gente trabalha também, então vai de ônibus, volta de ônibus, fora que é que nem eu estava falando, né, sai muito cedo, chega muito tarde, chega muito cansada. A preocupação também da gente colocar o filho para ir no ônibus nesse horário de pico, que é a hora de volta, né, aí a gente ainda está enfrentando esse problema, né, que seria uma coisa muito mais prática, mais rápida e sem tanta preocupação, assim, né? A prefeitura deu o ônibus, mas fica longe, né, para reunião de pais, para a gente estar colaborando com a escola, fica muito longe. A gente precisava saber, né, o que acontece, porque isso começa, a obra sempre nunca termina. A Escola Domingos Angerame já existia antes da construção de agora. Ela funcionava em outro prédio. O imóvel foi interditado em 2018 por várias irregularidades e falta de segurança para os estudantes. Na época, a Justiça determinou o fechamento e os alunos foram remanejados para outras unidades. Em janeiro deste ano, fizemos outra reportagem sobre a nova sede parada e a vizinhança disse, na época, que o prédio já apresentava problemas estruturais com infiltração no telhado de algumas salas de aula. O prejuízo pode ser grande se continuar assim. Já foram gastos mais de 7 milhões de reais até agora e estima-se que ainda será necessário cerca de 1 milhão para terminar. Quando uma obra pública ela é iniciada, existe o fiscal daquele contrato, o gestor daquele contrato, ou seja, servidores públicos que são designados para cuidarem do andamento daquela obra. Então é importante que a fiscalização seja efetiva, com visitas frequentes à obra, com análise daquele planejamento, do organograma, do cronograma de construção, para que essa obra seja acompanhada do começo ao fim, sem qualquer interrupção. Obviamente, a imprevisibilidade aí de contratos que não são continuados, que empresas que abandonam as obras, isso pode acontecer. Mas se uma fiscalização for mais efetiva, dificilmente fica tanto tempo assim com uma obra parada. E a obra parada nós sabemos, é perda de dinheiro público, já que o espaço fica lá, o prédio fica lá exposto, sem cuidado, sem manutenção. Isso pode trazer uma dificuldade logo no início, na inauguração do prédio, já que obras de manutenção podem ser adotadas logo que seja inaugurado. O Grupo de Atuação Especial em Educação do Ministério Público cobra mais transparência do município. Esses rearranjos, esses aditamentos, fracionamentos e correções dos rumos das licitações são todos passíveis de fiscalização, já que a administração não o faz normalmente levando ao conhecimento da população pelo princípio da transparência e da legalidade, nada obsta que o Ministério Público fiscalize, é o que realmente vai acontecer, com a instauração de um procedimento específico e cobrança de informações, inclusive visando aí a aceleração, pelo menos, né, o direcionamento correto e adequado dessas obras dentro de um critério de legalidade para que elas sejam concluídas e trazer mais esse benefício à população daquela região. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que um outro processo licitatório está em andamento para a contratação de uma nova empresa que vai concluir a obra. Disse que após esse procedimento, o prazo é de 90 dias para a entrega da escola. Para falar conosco mais sobre esse assunto, aqui no nosso telão já está o sociólogo Jonas Marangoni. Professor Jonas, essa situação da Escola Municipal de Ribeirão, que está há 3 anos sem sede própria, gera insegurança
para os alunos e as suas famílias. Uma ótima tarde, prazer enorme falar com o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É óbvio que a educação ela tem que ser prioritária para o município e os pais e os alunos estão realmente sofrendo com isso. Não tem como negar os problemas que estão por trás dessa... como assim posso dizer? Dessa falta de zelo por parte do município, que quando tem o processo rompido, né, de licitação, acaba atrapalhando totalmente o estudo dessas pessoas. E os pais têm muita razão em reclamar, porque a escola tem que ser um lugar de acolhimento, tem que ser um lugar onde as pessoas possam chegar, estudar e exercer, né, da melhor forma o conhecimento, os estudos, e os próprios professores também, funcionários, que também são prejudicados com isso, né, André? Não tem nem como pensar o tamanho do problema para a população desse bairro. Professor, a Prefeitura rescindiu o contrato com a empresa que realizava essa obra, porque ela teria descumprido esse acordo. Por isso que a fiscalização ela é importante, né, para evitar que uma construção quase pronta não seja de fato interrompida de novo. O processo licitatório, quando é rompido assim, é porque algo grave está acontecendo. Então, há falhas no processo licitatório e por mais que a Prefeitura possa ter razão em romper com essa licitação, eles têm que resolver da melhor forma possível para que a população não sofra. Então, primeiro, tem que fiscalizar enquanto a obra está ocorrendo. Não pode deixar para quando está faltando 3% da obra, você simplesmente ir lá e romper. Então, se tivesse uma fiscalização maior e se eles tivessem mais rapidez no trâmite mesmo, né, já que tem que romper, então que esse rompimento venha acompanhado de soluções para a população e não mandar esses alunos para uma escola provisória em outro bairro, onde eles têm que pegar um ônibus. É muito complicado isso, é uma falta de planejamento por parte da Prefeitura. E como o senhor já frisou, né, apenas 3% para concluir essa obra e, de fato, o Ministério Público precisa apurar o que aconteceu em meio a essa questão, né, professor? O Ministério Público tem um papel importante aqui nesse processo, porque uma parte da população de Ribeirão Preto está sendo lesada, né, e pior, são estudantes, né, e o Ministério Público tem sim que averiguar e pressionar para que a Prefeitura possa concluir essa obra o mais rápido possível, né? Uma vez que essas pessoas não podem ficar numa escola provisória e os pais não podem também ficar satisfeitos com seus filhos tendo que pegar ônibus e se deslocando para outro bairro, e enquanto tem uma escola ali parada, né, no próprio bairro. É um descaso, isso claramente é um descaso com a educação e com o bem público também, né? Jonas, e na sua análise, na sua opinião, por que acontece em todo o país esse descaso com a educação pública? Quando a gente pega a educação no Brasil, se discute, às vezes, muito mudanças na forma de se pensar a educação, mas falta pensar, às vezes, o básico. O que seria esse básico? Melhores condições de trabalho para os professores e funcionários, uma melhor estrutura para os alunos. Então, enquanto você não resolve o básico, não adianta você ficar pensando em projetos pedagógicos a longo prazo se muitos alunos não têm nem um local adequado para estudar. Imagina essas crianças tendo que se deslocar
por quilômetros em ônibus, tendo que sozinhos, né? Muitos são crianças, outros são adolescentes. Como que essa pessoa vai chegar numa escola e falar que essa pessoa tem cabeça para sentar ali e estudar, sabendo que ainda ali é provisório esse processo? E aí realmente fica difícil, né, professor? Agradeço muito, Jonas Manangoni, sociólogo, pela presença aqui no Jornal da Clube. Um abraço, até a próxima, professor.